Então agora nós passamos para a 35ª Parashá, com o nome Nassó, fazer uma contagem ou fazer um censo, e um tema bastante assim peculiar, que é para cada um de nós. Essa Parashá fala muito hoje para cada um de nós, né? Os Kohanim de Hashem, quem seriam verdadeiramente os Kohanim, os sacerdotes de Hashem. Então vamos abordar os livros de Números, Juízes, Atos e demais passagens bíblicas, né? Deveres são os itens do resumo de hoje. Deveres dos Gersonitas, deveres dos filhos de Merari, número dos Coatitas, número dos filhos de Gerson, número dos filhos de Merari, números de todos os levitas. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. A lei da restituição. A prova da mulher suspeita de adultério. A lei do nazireado. A bênção sacerdotal, conhecida como a bênção arônica, né? Essa bênção que é dada aqui na congregação, cada vez que a gente encerra o serviço, nós damos essa bênção, conhecida como bênção arônica. As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. Muito bem. Neste resumo que eu acabei de falar para vocês, notamos que os itens 7, 8, 9 e 10 fazem parte do dia a dia dos filhos de Israel, do povo de Israel. Então vamos voltar aqui um pouquinho para o resumo. Eu falei 7, 8, 9 e 10. O item 7 fala: o leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Fala sobre Metsorá. A lei da restituição. Restituição do quê? De algo que foi roubado. Então envolve roubo, envolve ladrão, e esse ladrão que roubou, ele tem que restituir isso. De que forma que é restituído isso? A prova da mulher suspeita de adultério e a lei do nazireado. Então nós vamos abordar esses 4 itens aí, que é o dia a dia, digamos, do povo, nessa visão aí de Números. Então são eles: Tumá, a lei da restituição. Tumá, impureza ritual. Desculpe, o primeiro deles é Tumá, impureza no ritual. Então, qualquer coisa assim que nós fazemos pro Eterno, tudo que foi estabelecido no livro de Levíticos, né? Existe um zelo, existe uma ordem de se lidar com essas coisas. Essas coisas não podem ser feitas aleatoriamente do jeito que a gente acha. Existe um padrão de Hashem. E quando nós fazemos qualquer coisa estabelecida por Hashem, fora dos padrões dele, você vai ter problemas. Qual que é o exemplo mais forte que nós lembramos, né? Nadav e Avihu, né? Então, já foi de início ali um exemplo muito forte na Bíblia, na Torá, o Eterno mostrando que as coisas dele são muito mais sérias do que a gente imagina. Às vezes, algumas pessoas levam assim, vamos usar um termo pejorativo, levam na flauta, né? É muito mais sério, exige zelo, exige jejum, exige concentração, não tudo que acontece na congregação precisa ensaio, né? Oração, ensaio. Não pode chegar na última hora, vamos improvisar essa música. Não, nem faça isso. O Eterno não vai receber isso, né? De improviso, assim, não, isso não existe. Então, Tumá, impureza ritual. Segundo, a lei da restituição, no caso de roubo. Como a dívida será paga? Sotá, adultério.
uma mulher, isso aqui no caso, o exemplo que é dado aqui é a mulher, né, que é flagrada em adultério. E o quarto item, o nazireu, abster-se de várias coisas, fazendo um voto com Hashem. Vamos lá. Vamos começar então por tumá, impureza ritual. Então vocês vão observar no que eu vou falar aqui agora, que existe uma ligação forte de Levítico com o livro de Números. Levítico com o livro de Números. Então, não é simplesmente números que nós estamos abordando aqui, vocês já vão entender. Número 5.2. Expulsem do acampamento qualquer metsurá, leproso espiritual, e todo aquele que ficou impuro por tocar em um morto. Número 5.3, no verso seguinte. Para que eles não tornem seu acampamento impuro, onde eu, Hashem, habito. Então, o Eterno, nesse livro, nessa Parashá, Nassó, o Eterno está preocupado com o acampamento. O que é o acampamento? Em Levítico, o Eterno está muito preocupado com os sacerdotes e o Mishkan. A interligação, a inter-relação que tem, foram estabelecidos sacerdotes para atuarem no Mishkan, no tabernáculo, né? E então, Levítico fala muito de as funções dos sacerdotes, quem é o sumo sacerdote, quem não é, e a inter-relação deles com o Mishkan, o que cada um faz, né? E também toda a tribo de Levi, que são dividida, cada um cuida de uma parte do tabernáculo. Isso está em Levítico. Agora nós vamos entender que Números, ele vai além do povo e do Mishkan. Ele passa, aliás, ele vai além dos sacerdotes e do Mishkan. Ele pega o povo. O livro de Números fala muito da atuação do povo com o Mishkan, e não diretamente os sacerdotes com o Mishkan. O Eterno está preocupado com o povo, como eles se relacionam, o que eles fazem, o que acontece no meio do acampamento do povo. Isso que é o livro de Números. Então, olha aqui, ó. Expulsem do acampamento qualquer leproso espiritual, qualquer metsorá, para que eles não tornem o seu acampamento impuro. O Eterno está preocupado com a realidade do povo, no acampamento do povo. Espera aí. Essas palavras aparecem também em Levítico? Estamos falando de número. Então, olha que interessante. Levítico 15:31. Hashem disse a Moisés: devem ter cuidado com tumá, impureza ritual, que eles não pereçam por construírem meu Mishkan que está no meio de vocês. Então, olha, uma impureza Um dia eu aprendo a não comer nada quando for tomar café. Sempre o bichinho eu dou quando eu como alguma coisa. Então, a questão da impureza, o Eterno está preocupado. Só que em Levítico não fala de impureza no acampamento. Fala impureza onde? Que eles não pereçam por construírem o meu Mishkan que está no meio de vocês. Está falando já diretamente os sacerdotes, mas com o Mishkan. Números 5, 6 e 8, Hashem disse a Moisés o que acontece
se alguém pecar roubando ou cometendo suborno com alguém, ele deve devolver o mesmo valor, mais a quinta parte, mais um quinto, entregar à pessoa a quem prejudicou. Aqui nós estamos falando de roubo. Roubo ou uma espécie de um suborno, né? Alguma má-fé que houve numa transação que envolvia posses, dinheiro, coisa desse tipo aí. Então ele deve devolver o mesmo valor, mais um quinto, e entregar à pessoa a quem prejudicou. Números 5, 8 e 9, diz assim: mas se ele não encontrar a pessoa que prejudicou, ele quer restituir, ele quer deixar em dia aquela situação, ele quer se retratar daquele erro, né? E ele não encontra essa pessoa. Qual que é a saída para isso? O final de todo o processo do nosso pecado não tem escape. Não, eu não consegui encontrar essa pessoa, eu fui atrás dela, então eu estou livre disso. Não é assim que funciona. A primeira situação, inclusive no nosso dia a dia, que uma outra situação que não seja roubo, nós também precisamos ir até alguém confessar o pecado. Não, mas aquela pessoa, eu não cometi mal com ela, mas ela é tua irmã ou teu irmão, você confia nela, então pode procurar, que uma pessoa de confiança tua, ela não vai ficar espalhando por aí, né? Então, vocês sabiam disso, que isso é bíblico e é saudável? Eu tenho algo que está me incomodando. Eu preciso pôr para fora isso. Ninguém pode saber disso. Mas tem aquela pessoa que eu confio nela, que eu me sinto à vontade para falar. Faça isso. Vai trazer cura. Isso é muito importante. Procure a pessoa, confesse o pecado, orem, né? E vai haver, algo vai mudar. Você vai ficar purificado. Vai te liberar o caminho, vai liberar o caminho teu. Então, qual que é o plano B? Se foi até a pessoa, nesse caso do roubo aqui, se foi até a pessoa, eu roubei alguém. Então você vai até a pessoa para devolver aquilo, não só devolver aquele valor, mais 20%, mais a quinta parte daquilo que você tirou dela. A Torá diz assim, que é hoje em dia que juros e correções, né? Esse é o termo que é usado hoje em dia, para o valor ser atualizado e ainda haver você compensar por lesar aquela pessoa, você não pediu para ela, você não foi lá, irmão, eu estou precisando aqui, não, você foi lá e simplesmente tirou dela a força, né? Então tem que ter uma compensação a mais. Então, por isso que tem essa quinta parte. Se não acontecer isso, você tem que ir entregar a Hashem esse valor. Mas como Hashem, eu vou colocar uma escada para ir até o templo celestial para fazer isso? Não. Busca o sacerdote. O sacerdote é o representante de Hashem. Então a restituição deve ser feita a Hashem através do sacerdote, sem contar a oferta de carneiro que ele deve dar. Tem que dar uma oferta de carneiro, além da quinta parte. Viu como é sério o negócio? É muito sério. Nossa! Isso também está em Levítico 6, 4 e 5. É pago a pessoa prejudicada o mesmo valor, mais a quinta parte, além de trazer a Hashem uma oferta pela culpa, um carneiro imaculado, de valor equivalente à sua culpa para o sacerdote. Então, nós vemos que há uma similaridade aqui das situações, desses 4 itens, de Levítico, Números com Levítico. Números com Levítico, Números com Levítico. Há uma similaridade dos itens. Porém, em Levítico é mais voltado para os sacerdotes e o Mishkan, em Números é voltado como que o povo está agindo com relação aos meus sacerdotes e ao Mishkan. Essa que é a maior preocupação do Eterno.
Como que nós, no dia a dia, vocês vêm na Cerel, amém. Tem bastante gente e tal. Muito bem, parabéns. Vocês vêm congregar que vocês estão cumprindo a palavra e ensinos do apóstolo Shaul, né? Vão, congreguem, não deixem de congregar. Yeshua, todo o sábado ele ia nas sinagogas, em sinagogas diferentes. Todo sábado ele ia numa sinagoga, Yeshua. E todo dia ele ia no templo, todo dia ele ia no templo, o Messias. Sabiam disso? Quem que lhe ensinava? Quem que estava lá no templo? Pessoas que trabalham na agricultura, trabalhadores rurais. Quem que estava lá no templo? Respondam. Quem? Ele ensinava sacerdotes, querido. Ele ensinava sacerdotes. E novo ainda ele ensinava. Sacerdotes velhos, tá? Tipo cabelinho meu, assim. Não estou me chamando de velho. E ele ensinava. Então, ó, a repetição, vamos lá. Novamente a repetição de Levítico para Números fica muito clara. O que o Eterno está querendo dizer com isso? Nada em vão. Vamos para o próximo caso, a mulher adúltera, Sotá. Números 5, 11 e 16. A esposa dele se desviou do caminho e o traiu, adulterou. E no final do processo, o casal vai ao Mishkan, o lugar onde esse caso é resolvido. Ó, no final do processo, o casal vai ao tabernáculo, vão lá conversar com o sacerdote, e esse caso é resolvido ali, no Mishkan. Então, a lei de Sotá difere um pouquinho, porque não repete diretamente a mesma situação em Levítico. Ó, a lei de Sotá não está em Levítico. Porém, há uma palavra em Levítico que é a mesma coisa, que tem a mesma intenção. Qual que é a palavra? Maal. Essa palavra Maal, qual o significado dessa palavra? Ela pode ser, se você pegar lá, colocar a palavra em hebraico tal, e ver as traduções, o significado dela, ela significa 4 palavras. Trair, transgredir, desviar ou adulterar. Mal. Espera aí. Essas palavras aqui, elas se encaixam perfeitamente com Sotá, que é infidelidade, que é adultério. Combinam ou não? Os significados de mal estão diretamente ligados com Sotá ou não? Claro que sim. Então, espera aí, não precisa ser muito inteligente para entender que essa palavra mal quer dizer a mesma coisa. Então, deduzimos que sim. Ó, expressa o mesmo sentido de Números 5, 11 a 16. Uma ala voou mal, se desviou e traiu. Mesma coisa. Está se referindo ao mesmo pontinho ali no alvo, assim. Se desviou e traiu financeiramente? Não, se desviou e traiu sexualmente falando. Esse que é o sentido de mal. Entendeu? Então, não tem o que... Então, já chegamos em 3 itens que batem uma coisa com outra. A palavra mal é usada em Levítico quando as pessoas pecam ao fazer mau uso de objetos designados ao Mishkan ou a Hashem. Quer dizer, você trai a confiança. Por exemplo, o Eterno, ele é o Deus das alianças, né? E casamento é uma aliança. Tem ketubá. A Torá é uma grande ketubá com o povo de Israel. Cada um de vocês, quem é casado aqui, tem uma ketubá. No meu contrato lá, a certidão, não está escrito ketubá roxo, mas ketubá é uma certidão. Isso que eu quero dizer para você. Ketubá é uma certidão de casamento. Então, o Eterno ama alianças. Ele ama aliança.
Quando você adultera, você está quebrando essa aliança. Está traindo tanto o marido ou a mulher, né, como o Eterno. Porque Ele estabeleceu assim. Então, se você trai, você não está traindo só a pessoa que você está do lado dela, você está traindo o Eterno. Esse que é o ponto. Então, há uma terceira conexão em Levítico. Vamos para a última conexão, a lei do nazireado. Essa eu achei muito interessante, essa do nazireado. Não consta em Levítico. Você não vai achar nazireado em Levítico, mas vai achar em Bamidbar. Mas por que essa lei de Nazir ou Nazireu faz parte desses 4 itens? Parece que não tem nada a ver. A princípio não tem, peraí. Se o Eterno está querendo, ele começa estabelecendo os sacerdotes, o Mishkan, que é nada mais, nada menos do que trazer o Sinai lá do alto para o deserto. Ele traz o acontecimento da revelação da Torá que acontece no alto do Sinai, ele traz essa mesma situação para o chão do deserto, que é o Mishkan. O Mishkan é uma espécie de Sinai portátil. Entendeu? Então, Nazireu, não tem nada em Levítico do Nazireu. Por que o Eterno incluiu? O Eterno podia pular Nazireu aqui, se não tem nada em Levítico. Por que ele... Porque é importante. Se o Eterno colocou aqui, é bem importante. Né? Alguém pode levantar a mão agora e perguntar, Roxo, o que significa Nazireu? Alguns sabem e alguns não sabem. Então eu vou dizer. Consagrado, Nazir é consagrado, separado, dedicado a Hashem. Quais são as exigências, os requisitos para alguém ser nazireu? Quem já assistiu o filme Sansão e Dalila? Cabelo longo, não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho, não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho, não pode tocar em mortos. Esses 3 requisitos. Né? Número 6.3. O nazireu deve se abster de álcool. E também, número 6.6-8, não pode se tornar impuro. Tamei meit. Tamei meit. Que é impureza no sentido de tocar um cadáver. Tocar um cadáver. Não pode fazer isso. Nem mesmo sendo os seus pais ou parentes próximos. Porque nós, por exemplo, não é... A Torá também fala isso para nós. Por exemplo, quem é considerado um justo, não devemos ficar tocando em qualquer pessoa estranha, morto. Ai, que peninha dele, passa a mão. Não podemos fazer isso. Quando que a Torá libera para a gente poder fazer isso? Se for parente íntimo, ele não tem problema. Parentes próximos, daí tudo bem. Agora o nazireu não. Ninguém. Não podem tocar em ninguém. Só que essa exigência também tem para outra pessoa em Levítico. Por isso que tem a conexão, por isso que o Eterno colocou ali. E é bem forte. É bem forte. Não é, digamos, 50%, 80%, é muito forte a conexão que tem. Qual que é a conexão? Outra situação em Levítico em que não se deve ingerir álcool, essa ordenança é feita aos sacerdotes, e não tocar em mortos, tamei meit, mesmo que sejam seus próprios pais.
Essa exigência aos sacerdotes, talvez, para os filhos de Arão, seja um pouco mais light. Mas para o sumo sacerdote, não pode fazer isso nem para os seus próprios pais. Esse que é o ponto, irmãos, da conexão que tem de Números com Levítico. Na questão do Nazireu. Esse é o ponto fortíssimo. Mas o que o Eterno está querendo dizer com isso? Qual que é a mensagem intrínseca aí, irmãos? Quem já sabe não... Você sabe, né? Quem sabe, fique quietinha. Senão me perde. É muito forte, irmãos. É muito forte. É muito legal. É muito legal. É muito forte. Não podia deixar passar compartilhar isso aí com vocês. Muito legal. Nossa! Palavrinha do roxo. Como isso é possível? O nazireu, isto é, uma pessoa simples no meio do povo, ele seria então uma espécie de sacerdote? Será que o Eterno está querendo falar isso? Uma pessoa humilde, simples no meio do povo, lá no acampamento. Uma pessoa simples, humilde, mas ele tem um zelo. Ele está lá no fundão, lá longe e tal, mas ele está apreciando de longe com binóculos. Como que os sacerdotes fazem, o zelo dos sacerdotes, o capricho dos sacerdotes, a limpeza dos sacerdotes, os rituais, as orações, a dedicação, a organização. Ele fica sempre de olho assim. Ele não quer ser Arão, ele não quer, não, eu quero ser você, Arão, eu quero ser... não. Ele quer ser, ele se espelha no caráter dos sacerdotes. E principalmente do sumo sacerdote. Esse que é o ponto. Por que o Eterno está fazendo a conexão de Nazir com o sumo sacerdote? Para resumir, né? Deixar mais objetivo o entendimento para vocês aqui. Muito interessante. O nazireu se separa para Hashem. E ele é comparado não somente ao sacerdote, mas também ao sumo sacerdote. Como isso é possível? Porque o nazireu observa as funções dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Mais do sumo sacerdote do que os sacerdotes. Muito bem. A Torá ensina que uma simples pessoa pode ter essa postura sacerdotal ou sumo sacerdotal. Roxa, agora você pegou a gente aqui. Quer dizer que eu aqui, um João ninguém, pobrezinho aqui no fundo, na última fileira aqui do povo, posso me tornar um sumo sacerdote? A Torá diz que sim. A Torá diz que sim, irmãos. Sabe por quê? A Torá ensina que Levítico é um livro de Hashem. O livro de Levítico inteiro é sacerdotes com Mishkan, as funções, vai do Mishkan para os sacerdotes, dos sacerdotes para o Mishkan, a função de cada um deles, a organização, a limpeza, os itens, né? Os móveis que tem no Mishkan, a função, o que cada um faz, o que não faz, o que deixa de fazer, não passa disso. Em Números, as pessoas, o Eterno está preocupado com as pessoas, como que elas olham o Mishkan e como que elas se comportam tendo o Mishkan no centro do acampamento deles. O comportamento de todo o povo. Então, peraí, acho que o Roche, eu não. A Torá e Hashem. Está querendo falar para mim hoje aqui de manhã. E para mim também. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Vamos lá.
Eu livro sobre pessoas, números, sobre o povo. Em Levítico, os sacerdotes são separados para Hashem. Assim, olha que legal. Assim, o Nazireu em Nassô é uma versão popular do sacerdote em Levítico. Uma versão popular. Já começa quando essa pessoa lá, humildezinha, lá no canto, ela começa a se espelhar e observar muito os sacerdotes. Daí ela começa a entrar nesse clima, e as pessoas começam a olhar para ela. Ela serve de testemunho para as outras pessoas, de um bom testemunho para as pessoas que estão perto dela, né? A Torá está nos induzindo a pensar que o Nazireu é uma espécie de sacerdote e, ao mesmo tempo, ele é um de nós. Hoje em dia tem carros híbrido, né? A bateria e é combustível, híbrido. É uma espécie de um híbrido, o Nazireu. Porque, ao mesmo tempo que ele se torna um sacerdote, ele tem, para ele ser um nazireu, ele tem requisitos de um sumo sacerdote, para ele ser um nazireu. É muito estreito o caminho, para ele se manter como nazireu. O caminho é muito estreito. E o sumo sacerdote é muito estreito também. Então, estão ali, ó. Então, ao mesmo tempo que ele é um sacerdote, mas ele é um de nós, ele está com a gente aqui no povo, no meio do povo. O que significa isso, irmãos? Na verdade, a Torá está lembrando aos filhos de Israel, a cada um deles, que às vezes a gente é muito esquecidinho, e no dia a dia a gente às vezes esquece que tem a Torá, que essa Torá aqui, ela foi revelada no alto do Sinai, que foi um dia esplêndido, e que aconteceu algo similar ao que aconteceu no alto do Sinai, lá em Jerusalém, no livro de Atos. E no dia a dia a gente esquece dessas coisas, e a gente se mistura com o mundo, e a gente parece que quer ser que nem o mundo. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas nossas reações, né? Então, o Eterno está querendo lembrar para cada um que está em volta do tabernáculo, que eles têm um compromisso muito sério com Hashem. E agora nós, crentes em Yeshua, nós estamos na mesma situação deles. Nós somos aliançados com Hashem. Qual aliança? Vocês já viram falar da nova aliança? Aliança primeiro com a Torá, e qual a nova aliança? Quem é a Torá? O Messias? O Messias é a Torá. Então nós somos aliançados através do Messias, do sangue dele. Não? Então nós temos, como os filhos de Israel, nós temos essa aliança com Hashem. E nós não podemos, o Eterno quer que a gente não esqueça disso em nenhum minuto da semana. E que cada um do povo faz parte de uma nação sacerdotal. Olha aí, ó, nação sacerdotal. A gente esquece muito, já no domingo a gente esquece. Então vem aqui na Sarel, que bênção, os cânticos, os louvores, sentir a presença do Senhor. Domingo isso já está diferente. É ou não é? Não podemos estar diferente, irmãos. Que essa preocupação de números, o Eterno diz, não. Se coloque como se fosse o Shabat, aqui no domingo, na segunda, não esqueçam de mim, eu estou aqui, ei. Lembrem do Sinai, lembrem de Atos, lembrem da nova aliança, lembrem das línguas de fogo, que mudou a situação lá de muita gente.
A conexão que há entre os 4 elementos, tanto em Levítico quanto em Números, é bem proposital, é totalmente proposital. Em Levítico trata-se do Mishkan, dos Kohanim e dos rituais de sacrifício, os rituais do Corban. Em Números, são os itens acima, porém com a efetiva participação das pessoas e seu dia a dia no deserto. Tumá, impureza ritual. Em Levítico, cita que as pessoas precisam ter cuidado com a infidelidade. Em Levítico, cita que as pessoas precisam ter cuidado com infidelidade para que o Mishkan não seja profanado. E essa infidelidade também, nós vemos que há tanto a questão do relacionamento entre o casal, né, um ser fiel ao outro, como, por exemplo, o que é tocar em morto? O que é a palavra, essa exigência, tanto do nazireu quanto do sumo sacerdote, não tocar em cadáver ou morto, o que significa a lei? Exatamente disso que eu estou falando. Aonde mais que ela vai isso? O que é a gente tocar em mortos, em cadáver? Irmãos, eu quero ouvir de alguém falar. Pode falar. Oi? Contaminação, sim. São várias coisas que tem. O mundo hoje é mestre, né? O mundo que jaz nas trevas é mestre em seduzir as pessoas diariamente para se contaminarem, se prostituírem, tanto sexualmente, como visualmente, como a mulher traindo o marido em pensamentos, em o que ela enxerga, e o marido fazendo a mesma coisa. Isso é contaminação, isso é tocar em mortos, em coisas mortas. Então, o Eterno está fazendo uma ligação aqui entre o adultério e você tocar em coisas mortas. Ambos ferem o espírito. Por isso que ele fala dos 2 itens. Não tem como separar muito. Não, mas isso é só um probleminha ali. Não. Você tem que se retratar com o Eterno quando você faz isso. É muito sério. E quando é entre um casal, você tem que pegar o marido, buscar a esposa, falar isso, confessar isso para ela. E a esposa confessar isso para o marido. É muito difícil. Você vai ficar envergonhado. Vai passar uns dias mal ali. Mas tem que fazer. Isso que a Torá está falando. O Eterno perdoa? Sim. Mas você tem que praticar. Porém, em Números, Hashem não menciona o Mishkan. Em vez disso, as pessoas são alertadas para não serem impuras. Tudo isso que eu falei. Para não serem impuras no acampamento. Qualquer tipo de impureza. O mundo hoje é campeão, é mestre em tornar as pessoas impuras. Tornar as pessoas impuras. Cada vez mais. Impureza, mais contaminação, mais adultério, mais fornicação, mais... Está escrito, né, que como nos dias de Noé, as pessoas se davam em casamento. Já ouviram falar em troca de casais? Então, isso é abominação. Em Levítico, Hashem diz... Olha, no livro de Levíticos, Hashem diz assim, Mishkane, o meu Mishkan. Por que meu? Porque o Mishkan é do Eterno, irmãos. O Mishkan, ele foi feito baseado em qual referência? O tabernáculo no deserto, ele foi levantado e construído baseado em referência que vem da onde? Do céu. Vocês sabiam que no céu tem um templo? Deve ser magnífico esse templo, né?
Imagine o templo de Salomão, nossa, que coisa incomensurável, que maravilha. Imagine no céu o tamanho do templo. Vocês sabiam que lá no altar do templo, no céu, tem o sangue do Messias fresquinho e quentinho? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, irmãos? Isso é real. Vocês não sabiam disso? Então quer dizer que se uma pessoa nascer de cima agora, que dele o sangue do cordeiro? O sangue que foi derramado lá, no madeiro, ele secou. Que dele o sangue do Messias? Ele está vivo e fresco, à disposição de quem quer receber ele, para ser lavado com sangue. Está me entendendo? Você não está escrito na palavra que nós somos purificados com o sangue. Ele está no templo celestial, irmãos, fresquinho. Isso é real, vocês precisam saber disso. Não é invenção minha. Isso é muito sério. Em Levítico, o Eterno diz, meu Mishkan, porque ele é baseado no templo celestial. Faça, Moisés, conforme o modelo que eu te mostrei no monte, baseado no templo que existe nos céus, o meu templo, baseado no meu templo eterno. Só que o acampamento eterno não diz a mesma coisa. Por isso que ele está preocupado conosco. No acampamento ele não diz, meu acampamento. Ele diz, Mahanehen. Mahanehen. O acampamento deles. Que ele quer que se torne acampamento de Hashem. Hashem quer que esse acampamento se torne dele. Por isso que ele quer arrumar a casa. Em Números, Hashem diz, o acampamento deles. Mahanehen. O Mishkan é um Sinai portátil, e o povo são os sacerdotes que representam Hashem. Está ficando interessante. Vamos lá. O que diz em João 1,14? O Mishkan Sinai portátil, o povo são sacerdotes que representam Hashem. Mishkan, o que é Mishkan? É o tabernáculo. Tá? O que diz em João 1,14? O verbo, a palavra, o verbo, a Torá, se fez carne, a Torá. Se fez carne uma palavra grega aqui, skeno, armou sua tenda e tabernaculou entre nós. A Torá se fez carne, o Mashiach, a voz, o verbo, voz e verbo, tem alguma similaridade com voz e verbo? Tem tudo a ver, peraí, é muito similar. A voz de Hashem que caminhava no jardim do Éden. O Messias. Vocês entendem isso? Então, armou sua tenda e tabernaculou entre nós. Tabernaculou. Quem crê em Yeshua, ele habita em nossos corações. Ele tabernaculou, ele habita, tabernacula. Habita. De acordo com o verso acima, o Mashiach é o Mishkan portátil entre o seu povo. Que legal! Então, o que aconteceu no Sinai, revelação da Torá, vai para o deserto, do chão do deserto o Mishkan, e o Mishkan se torna mais portátil ainda em carne. Vocês entendem isso? Que é maravilhoso? E anda entre o povo. Entre quem que ele estava sempre? É o livro de Números, o Mishkan junto com o povo, o Eterno preocupado sempre com o povo. Isso é o livro de Números, irmãos.
A obra redentora do Mashiach não parou em sua morte e ressurreição. Por meio do derramar do Rua, o propósito divino avançou para uma dimensão ainda mais pessoal. O Eterno, ele está preocupado com o povo como coletivo, mas além disso ele está preocupado com o coração de cada um do povo. Com o coração. O propósito divino avançou para uma dimensão ainda mais pessoal, coração de cada um. O apóstolo Paulo afirma que os seguidores de Yeshua tornaram-se templos vivos. Olhem! Oxe, agora estou começando a entender algumas coisas que se falou do Nazireu. Não sabeis vós, vou falar para vocês aqui, não sabeis vós, incluindo eu, não sabeis vós, que vocês são o templo, o Mishkan, vocês são o templo, o Mishkan de Hashem, e que o Ruach HaKodesh habita em vós? É isso aí. Olha, já a gente, nossa, agora que você tinha falado do Nazir, do Nazireu lá, olha aí, ó. Entendeu? Isso está em 1 Coríntios 3,16. Sempre faço questão de colocar as passagens para vocês pensarem assim, isso é o Roche que escreveu lá. Não. Eu posso até fazer isso, mas vou pagar um preço. Muito sério. Tem que sempre falar o que está na palavra. Portanto, Yeshua, o Mishkan dentro do povo, representa uma jornada contínua de uma tenda no deserto para o Messias encarnado que andou entre os homens até culminar na humanidade transformada na própria morada viva de Hashem. Olha a profundidade do livro de Números, queridos. Agora, mas Rocha, você não vai falar outras coisas? Ó. Tudo isso que nós falamos, aqueles 4 itens, todos os demais itens que nós falamos, Yeshua é tudo isso. Yeshua é aquele último lá dos muicanos, aquele humildezinho que estava lá no último do povo, lá assim, pobrezinho, humildezinho, que depois ele se transformou no Nazireu. Olha aí. Yeshua é a Torá do Sinai. Lá no comecinho, lá em Levítico, lá, antes de ter o Mishkan. Yeshua é a Torá do Sinai. O verbo, confirmando sempre na palavra, o verbo, a Torá se fez carne e habitou e tabernaculou em esqueno. O verbo, a Torá se fez carne e esqueno entre nós. João 1,14, quem quiser conferir. Yeshua é o sumo sacerdote para sempre. Ele está acima de Arão, o sumo sacerdote. Porque Arão, ele era limitado. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio levítico. E ele servia para Israel, para o povo de Israel. Era um sacerdócio que não saía de Israel. Era para as tribos de Israel. Yeshua, por quê? Porque a ordem do sacerdócio de Arão é a ordem levítica. E a ordem do sacerdócio do Messias é a ordem Malkitzedek. Que? Isso que falou? Malkitzedek. E quem que foi Malkitzedek? Por que ordem de Malkitzedek, irmãos? Falem. Quem foi? Malkitzedek era sacerdote de quem? Não. Das nações. Ele era sacerdote das nações. Então, a abrangência do sacerdócio do Messias é para todas as nações. Vai muito além do Levítico. Entendeu? Por isso ele está acima.
Acima de Arão. Hã? E é rei. E é rei de Salém. É sacerdote e rei. E Messias é rei. O que estava escrito na placa no madeiro lá? Fale, Pedro. A plaquinha no madeiro. Então. Fantástico, né? Para todas as nações. Exatamente. Isso está em Hebreus 5, 5 e 6. Podem conferir. Yeshua também é o sacrifício de Levítico. Foi estabelecido lá os sacerdotes, o Mishkan, como fazer os sacrifícios, peguem lá os cordeiros, peguem os cabritos e tal. Ele é o sacrifício também, além de ser sacerdote e rei, ele é o sacrifício. É muito para a nossa cabeça, né? A sabedoria do Eterno. Yeshua é o cordeiro para o sacrifício, para Corban. Onde que está isso na palavra roxa? Eis o cordeiro de Hashem, que tira o pecado do mundo. Quem disse essas palavras? Quando viu o Messias se aproximando e ele estava dentro da água? João Batista. João 1, 29. Podem conferir. Ó, agora o Nazireu. Aquele lá humildinho, pobrinho, ninguém dava valor para ele, e Yeshua estava vindo assim, do jeito simples dele. Vi uma pessoa aqui na rua, assim, na calçada, a pessoa saía da frente dele, ia para lá e ainda virava o rosto, assim, ele estava passando, assim, e ele estava passando, a pessoa virava o rosto. Vocês sabiam disso, irmão? Isso é real! Vocês precisam saber disso. Isso é real. As pessoas viravam o rosto para ele, tinham vergonha de olhar para ele. As pessoas tinham vergonha do nosso amado Yeshua, um servo muito simples, humilde e obediente no meio do povo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Olhem, irmãos. E como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3. E Yeshua, para finalizar aqui, Yeshua, o verdadeiro Mishkan, o templo de Hashem. Onde que está escrito isso? Yeshua disse aos líderes religiosos, em João 2, 19 e 21, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele estava dizendo que ele é o verdadeiro templo. Para não se fixar em templos de pedras, de pau, mas que fixem e mirem os olhos para ele. Ele é o templo. E que, por ele ser o templo, ele quer que você irmã, você irmão, você irmão, também sejam o Mishkan de Hashem, por crerem nele e se mirarem no caráter dele. Porque está escrito assim, deixa eu ver, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Hashem, o Messias, a perfeita varonidade, à medida da estatura
varonilidade à medida da estatura da plenitude do Messias, que nós alcancemos a medida de varão perfeito. Não tem como a gente ser igual ao Messias, não tem, por causa da deidade que há nele, mas que a gente se espelhe e nós miremos sempre, observemos como os nazireus faziam, no caráter do Messias. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Baruch Rabá, bendito aquele que vem, em nome do Senhor nosso amado.